Olá! Vamos apresentar hoje as 3 leis de Newton, de uma forma simples inicialmente. O nosso grande Isaac Newton, no final de 1600, começo de 1700, ele publicou comecinho de 1700, ele nos apresentou a teoria geral da gravitação. E nessa teoria ele expõe qual é a força responsável, por exemplo, pelo movimento da Lua ao redor da Terra. É a força gravitacional. A força gravitacional surge da interação entre massas. Mas o grande Isaac nos mostrou que todos os corpos que estão na superfície da Terra, como nós, também estamos sujeitos a esta força gravitacional. O planeta Terra nos atrai, assim como nós também atraímos ele. Então, aqui, ó, se nós estivermos, se esse corpo for nós, e nós estamos, então, bem perto da superfície da Terra, ou na superfície da Terra, né? Nós podemos dizer que a força gravitacional é dada pela constante da gravitação universal, massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. Isso aqui sempre vai ser igual a uma constante, é a constante que nós chamamos de aceleração da gravidade G. E nós já sabemos que esse G vale 9,81 metros por segundo ao quadrado, ou 9,81 Newton por quilograma. Então, a força gravitacional, agora ela se chama força peso e é dada pelo produto mg. Aproveitamos essa figura para falar já da terceira lei de Newton, que diz a terceira lei de Newton. Uma força é o produto da interação entre dois entes e sempre ela surge aos pares. Toda força, então, aparece aos pares. Então, se a Terra atrai a Lua atrai a Terra. Esse constitui o par ação e reação. Eles estão na mesma direção, apresentam sentidos sempre contrários e, como estão em corpos diferentes, não se anulam. Veremos muitos exemplos disso aí. Agora, vamos passar para a apresentação da primeira lei de Newton e vamos ver um exemplo. Ok, acho que está tudo enquadrado aqui. Vamos lá. Então, o que diz a primeira lei de Newton? Newton formulou 3 leis. A primeira lei de Newton diz: sempre que um corpo estiver em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, a sua aceleração é zero, né? A força resultante sobre ele também será zero. Vamos ver aqui um exemplo que envolve força de tensão. Força de tensão é uma força que surge sempre quando um cabo está sendo esticado. Surge uma força de tensão ou de tração. Veremos aqui. A questão 60 diz que, questão 60 da página 3, diz que nós temos 2 blocos com os pesos conhecidos, um é de 20 newtons e o outro é de 5 newtons, e estão pendurados no teto por uma corda. Então, a corda AB está prendendo o corpo que tem peso 20 e a corda CD ela prende o corpo que tem peso 5 newtons no corpo de cima. E a pergunta é: qual a tração em cada corda? Conveniente nós começarmos a analisar pelo último corpo. O último corpo, que eu chamei de corpo 2, tem peso 5 newtons. Nós já sabemos a condição que ele se encontra. O problema diz que essa situação aqui é uma situação estática. Eles estão em equilíbrio estático. Significa que a força resultante é nula. Então, se eu olhar só o corpo 2, se tem a força peso para baixo, e tem porque ele está no planeta Terra, e ele está pendurado, bom, é porque tem uma força para cima, que é a força de tração na corda ou tensão.
as duas devem ser iguais em módulo, para que a força resultante nele seja nula. Então já sabemos que a tração nesta corda CD, que eu chamei de T2, é 5 newtons. Bom, mas aqui nós vemos de novo a aplicação da terceira lei de Newton. Assim como este corpo de baixo puxa o corpo de cima, o corpo de cima puxa o de baixo por esta força T2 aqui, ó, essa corda. Então, nesta parte da corda também vai ter uma força T2, só que a força T2 no corpo de cima está puxando o corpo de cima para baixo. Então, agora nós olhamos esse corpo aqui, corpo que eu chamei corpo 1. Este corpo 1 está sujeito a essa força de tração T2, que puxa ele para baixo, e a sua própria força peso P1. Então, para baixo, nós temos duas forças. P1 é 20 newtons, T2 é 5 newtons. Então, para baixo tem uma força de 25 newtons. Portanto, para que a força resultante sobre ele seja zero, porque é dito que esse corpo está em equilíbrio estático, está em repouso, então a força de tração nessa corda AB, que nós chamamos de T1, também tem que ser 25 newtons. Se nós quiséssemos representar qual é a força de tração com que o teto está sendo puxado para baixo, é T1. Ok? Vamos agora para a apresentação da terceira lei de Newton. O que diz a terceira lei de Newton? Toda vez que a força resultante em um corpo for diferente de zero, este corpo estará acelerado. Bom, exemplo, questão 49. Nós temos um corpo de uma massa conhecida, 3 kg. Ele está sujeito a uma força F1, F2, que tem sempre a mesma direção horizontal. Mas no item A, F2 e F1 estão no mesmo sentido também. E pergunta qual a aceleração do corpo. Então a força resultante é a soma dessas duas forças, porque elas estão na mesma direção e mesmo sentido. A força resultante sobre esse corpo é 12 newtons. Portanto, a aceleração... desculpem, eu não concluí aqui a segunda lei de Newton. Ó. Além de dizer isso, né, diz que a força resultante sobre um corpo é sempre igual ao produto da massa vezes a aceleração. Toda vez, então, que tiver força resultante diferente de zero, tem aceleração, e elas se relacionam desta forma. A aceleração resultante vezes a massa é igual à força resultante. Às vezes a gente não põe subíndice R só para facilitar quando não há necessidade de separar, né, de diferenciar. Então a aceleração resultante, força resultante sobre a massa, ó, 4 metros por segundo ao quadrado, ou poderia dizer 4 newton por quilograma, mas se usa mais metro por segundo ao quadrado. Na situação B, essas duas forças estão na mesma direção, mas sentidos contrários. Então a força resultante eu coloquei maior menos a menor, 6 newtons no sentido da maior. A aceleração resultante vai ser força resultante sobre a massa. Vai resultar então em 2 newtons por quilograma ou 2 metros por segundo ao quadrado. Bye!